Esvazie-se de si mesmo, para que Deus possa te encher. É o tema do que eu vou falar hoje. Diz assim, segundo o livro de Reis, ou dos Reis, não é? Capítulo 4 e o verso de número 3. É um texto que, ao ler todo o capítulo, ele, de alguma forma, nos dá um nó na mente. Porque para alguns a viúva pressiona o profeta, para outros a viúva estava desesperada, para outros ela não tinha direção, para outros ela está de uma certa forma oprimindo a Deus. Eu quero ir na contramão de todos esses pensamentos, porque grandes pregadores, quando falaram desse texto, apenas falaram do que a viúva não tinha. Eu quero falar brevemente do que ela tinha. Porque não é o que nós não temos. Nós temos que honrar aquilo que temos. Nos preocupar com o que temos, não com o que não temos. E o texto, numa leitura vaga, nos remete a ver apenas o que a viúva não tinha, por causa de suas queixas, do seu breve, momentâneo momento de dificuldade. Capítulo 4, verso 3 está escrito assim: Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Ponto. Que Deus possa continuar falando com todos nós. Eu não quero gastar aqui o tempo para explanar toda a vida da viúva aqui, mas posso dizer que ela era esposa de Obadias. Obadias fora servo do rei Acabe, da rainha Jezabel. Foi o mesmo Obadias que na perseguição de Jezabel separou cerca de 50 profetas ou um pouco mais e escondeu dentro de uma caverna. E para que eles não morressem de fome e nem de sede, ele os alimentou com pão e água. E para tal bondade requer um custo. Nesse custo ele se endividou. Nesse período ele morre. A viúva herda suas dívidas. E a lei rezava na época que se a viúva não pudesse pagar o débito do marido, os filhos deveriam trabalhar pelo menos 6 anos como servos para pagar a dívida. E então os servos foram cobrar a viúva. E era o seu direito. Eles não estavam errados. Era uma lei. Obadias serviu a Eliseu. Aprendeu com ele. Então eu entendo que ele também passou algo para a sua família, para a sua esposa. Quando a viúva chega diante de Eliseu e diz a ele: olha, o meu servo, o meu marido, ele era teu servo. E agora ele está morto. E os credores estão à minha porta. E eu preciso pagar as dívidas, senão eles levarão os meus filhos. Eliseu já conhecia Obadias. Então Eliseu pergunta a ela: mas o que eu posso te fazer? O que eu hei de te fazer? Ele também não tinha dinheiro para pagar. O problema que a viúva relata para Eliseu o que ela não tem. Quando ela se apresenta a Eliseu e diz a ele: os credores estão à minha porta, automaticamente ela está dizendo: não tenho como saldar a dívida. Mas como o homem de Deus, diante da mulher, ele enxerga nela algo que nós, para compreendermos e enxergarmos, temos que ler o texto mais de uma vez. Ela está sem direção. E quando nós perdemos a direção de Deus, das coisas espirituais, nós nos tornamos apáticos espiritualmente. E quando nós nos tornamos apáticos, tomado pelo esfriamento espiritual, nós não discernimos
as coisas espirituais. E Eliseu enxerga nela a falta da convicção espiritual. Porque ela estava num momento de extrema dificuldade. E não entendia. É aí que está o negócio. Já não esperava mais em Deus. Já, por que não dizer, desacreditava na ação de Deus. Então ela requer ao profeta, e o profeta diz a ela: olha, diz para mim o que você tem. Porque não é possível você viver durante muito tempo ao lado de um homem que serve a Deus e não ter nada de Deus para se agarrar. E aí ela diz ao profeta: eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E o texto não diz claramente o estado daquela botija, mas o verso 4 diz. O verso 3 não diz, mas o verso 4 diz. Porque ela diz ao profeta: eu tenho apenas uma botija de azeite. Então, uma botija, um jarro, um vaso de azeite. Então, automaticamente, dentro daquela botija havia azeite. O problema é que ela estava tão desfigurada espiritualmente que ela não enxergava o que tinha e não valorizava o que tinha. Porque isso está implícito na alma do ser humano. Nós, como seres humanos, somos reclamões, reclamamos de tudo. Somos precipitados em tudo. Damos mais valor àquilo que não temos do que àquilo que temos. E esquecemos que o que temos irá nos proporcionar a ter aquilo que não temos. Isso é bíblico, está aqui no texto. O primeiro momento que ela olha para o profeta, ela diz: eu não tenho nada, nada. Então ela automaticamente desvaloriza o que tem, a botija de azeite. E assim somos nós. Nós temos aí o nosso carrinho do ano de 2000, de 1999, rodando, e aí nós olhamos para um carro 2023 e falamos: eu queria um desse. Eu estou desvalorizando o que eu tenho. Porque o que eu tenho vai me proporcionar até um de 2023. Porque eu passo de 1099 para 2000 e vou caminhando. Talvez eu não chegue a 2023, mas chegue a 2030. Porque os anos vão passando. Mas é necessário valorizar aquilo que temos. Porque é Ele que vai nos levar a ter aquilo que não temos. Isso é bíblico. Jesus ensinou sobre isso. Lucas capítulo 9, verso de número 10 até o verso de número 16. Jesus está caminhando com seus discípulos. Por causa dos sinais e maravilhas, Jesus é seguido por uma grande multidão. A noite começa a cair, então Jesus faz uma pausa com a multidão. Cerca de 5.000 pessoas, sem contar as crianças. E o interessante no texto, está lá no texto, capítulo 9, verso 10 ao 16. Os discípulos. Não fora o discípulo. Os discípulos, os 12, chegaram até Jesus e disseram: Senhor, despede esta multidão, porque nós não temos como alimentá-los. Em outras palavras, despede o povo, porque nós não temos nada para dar ao povo, meu Deus. Eles estavam com Cristo, havia presenciado milagres, curas, e eles dizem para Jesus: despede o povo. E o que é que Jesus pergunta aos discípulos? O que é que nós temos?
E aí alguém disse, apenas 5 pães e 2 peixinhos. Verso 16, Jesus ergue o peixe e os pães aos céus e diz, Pai, te dou graças por este alimento, porque é o que eu tenho. E o que é que diz a Bíblia? Jesus entrega o cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Se alguém pregar algo diferente, é heresia. Jesus não entregou um cesto com milhares de pão e milhares de peixes. Jesus devolveu o cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia diz que à medida que os discípulos foram repartindo pão e repartindo peixe, eles foram multiplicando. Pegavam um pão, surgiam 2. Pegavam um peixe, surgiam 2. Não acabou, não esgotou, enquanto todos não foram cheios pela graça de Deus. Porque nós não temos que reclamar, não temos que chorar, não temos que buscar aquilo que não temos. Nós temos que agradecer a Deus por aquilo que temos. O apóstolo Paulo disse, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18, em tudo, dai graças a Deus, porque essa é a perfeita vontade de Deus. A mulher estava preocupada com o que ela não tinha. Eliseu estava interessado no que ela tinha. E quando ele diz a ela no verso 3, olha, vá até os seus vizinhos e peçam vasilhas, não poucas, muitas. Eliseu começa um trabalho espiritual, um trabalho de movimento. Porque quando nós estamos apáticos, anêmicos espiritualmente, quando estamos se esfriando na presença de Deus, o primeiro sentimento que vem é de parar, de dar um tempo. Vou refletir um pouco. Isso nos prejudica. Isso alimenta o nosso eu, em que nós não somos mais importantes na casa de Deus, porque tudo acontece com o A e com o B e não acontece comigo. Quando eu estava vivendo, ainda não acabou, mas está perto, um momento de grande tribulação. Numa reunião que tivemos aqui, eu me desabafei até com a irmã que não deveria ter feito aquilo e acabei desabafando com ela porque eu estava quase a ponto de infartar. Então o pastor disse assim, ó, você vai entrar de licença, está desobrigado de fazer qualquer coisa. Por um período foi muito bom, mas depois começou a me prejudicar espiritualmente. E eu um dia cheguei a ele e disse, olha, quero revogar a minha licença, porque eu preciso me movimentar no reino espiritual. E Eliseu faz com a viúva o quê? Movimenta-se, vá até os seus vizinhos, e para ela recolher tantas vazias, ela teve que envolver os filhos, teve que envolver a mocidade. Quem era a mocidade daquela época? A sua família, os seus filhos que lá estavam. E Eliseu disse, vai de casa em casa, bata de porta em porta, peça vasilhas, mas um detalhe, essas vasilhas precisam estar vazias. Por quê? Eu penso que a viúva talvez tenha te dado um nó, mas o que é que eu vou fazer com tanta vasilha vazia? Se o que eu preciso é de recurso, se o que eu preciso é de bufunfa, de money, material, porque nós somos apegados às coisas materiais. Só conseguimos dar valor àquilo que nós conseguimos apalpar, pegar, para nos satisfazer. E no reino espiritual não é assim, o reino é tomado à força. É necessário se desistir, se despir de algumas coisas. Então Eliseu movimenta ela e os seus filhos na correria. Se movimente, se apresente, se envolva com as coisas espirituais. Se torne um orador, um pregador, um cantor, um ministro, um evangelista, um visitante, um professor, seja lá qual seja o dom que Deus te deu, envolva-se na presença de Deus, para que Ele te direcione, para que você valorize aquilo que você tem. Tem tantas pessoas aí hoje que gostariam de, por exemplo, ter filhos, e não podem ter e não têm, e muitos de nós
fomos agraciados com a bênção que Deus nos deu, mas nós murmuramos, nós reclamamos, nós os amaldiçoamos, por causa das suas peripécias, por causa das suas travessuras, por causa das suas más escolhas, porque as más escolhas de um filho recaem sobre nós que somos pais, mas por isso Deus nos dá estrutura, para nos manter de pé, para levar o nome dele adiante, e mostrar que ele é Deus sobre todas as coisas. Por isso temos que valorizar aquilo que temos. Muitas vezes o nosso casamento não vai bem, um problema aqui, um problema ali, então nós encontramos a solução dos problemas num divórcio, numa separação, e falamos que Deus escolheu o homem errado, a esposa errada. Será que Deus erra? Será que Deus escolheu o errado? Não, não é isso. Se um casamento fosse fácil, ele não duraria tanto tempo. Por isso que ele é difícil, porque na dificuldade nós procuramos os defeitos e os problemas, para até então solucioná-los na direção de Deus. Quando ela resolve e reúne todas as vasilhas, no verso 4, ela se apresenta ao profeta. E o que é que ele diz a ela? Ó, entra, fecha a porta da tua casa, somente você e seus filhos. Isso é o ensinamento do profeta para uma pessoa que está sem direção. Porque uma pessoa sem direção, ela fala com qualquer um, desabafa com qualquer um, descarrega em qualquer um, culpa todo mundo, mas ela nunca é a culpada. A culpa nunca é minha, a culpa é sua, por causa disso, por causa daquilo outro. E o maior responsável, Deus está passando por tudo isso, é Deus. Porque eu acredito que a viúva possa ter dito a Eliseu assim, ó, o maior responsável pela minha tribulação é você, porque o meu marido era teu servo, a dívida foi construída por causa dos profetas, a culpa é sua, é de Deus. Mas Deus, ele dá sempre uma porta de escape. Hoje de manhã eu falei com um dos nossos irmãos na escola, olha, eu não consigo entender Deus, e nem quero, porque Deus complica a nossa vida, Ele complica, e de repente Deus descomplica, e não explica, esse é o pior, Ele não explica por que complicou tudo. Mas não cabe a nós entender a mente de Deus, cabe a nós viver a vontade de Deus, seja ela qual for. Às vezes você está alegre demais, aí Deus coloca uma coisinha ali para que você chore um pouquinho, porque a sua alegria, a sua felicidade, ela pode ofuscar os demais. Então Deus te dá alguma coisinha amarga para que você chore um pouquinho, até mesmo para purificar as meninas dos seus olhos. Aí de repente você está triste, está tudo acabado, tudo desmoronando, aí vem Deus e descomplica tudo, abre o mar, você passa ileso, amanhece, você não lembra mais do sofrimento. Como é que eu vou explicar isso? Temos que viver. Mas tudo isso depende daquilo que você tem. O texto diz isso, porque Eliseu disse a ela, ó, fecha a porta da tua casa, sobre você e seus filhos. É o seu particular, meu irmão, o seu devocional é entre você e Cristo. As suas lamúrias, as suas murmurações, os seus problemas diz respeito a você e Deus. Se Deus não puder solucionar o seu problema, ninguém mais poderá solucionar o teu problema. Aí você tem que morrer com ele e ponto final. Eliseu não mandou ela ir na porta de vizinho em vizinho, dizer a eles os que estavam acontecendo, não. Ele disse, vai lá e pegue vasilhas vazias. As vasilhas vazias representavam o povo, representa ela, porque quando Eliseu olha para o verso de número 4, ele disse assim, ó, fecha a porta da sua casa sobre você e seu filho, agora pegue o teu azeite, está no texto aqui, o teu azeite, e derrame sobre as botijas. Eu posso estar cometendo aqui alguma heresia, mas eu vou falar a mesma coisa. Se alguém pregar o contrário disso aqui, dizer que o azeite desceu do céu e foi enchendo as botijas, é heresia, porque o texto está dizendo, Eliseu disse a ela, derrame do
teu azeite sobre as botijas, e põe a parte a que estiver cheia. Então o texto está dizendo, ela pegava uma botija, pegava a que ela tinha, enchia, e quando essa enchia, ela trazia outra, o filho trazia outra vazia, mas a dela continuava cheia. Ela enchia de novo, e a dela estava cheia. Ela enchia de novo, e a dela estava cheia, porque ela tinha, Deus já havia dado a ela. É necessário valorizar aquilo que Deus nos deu, para que Ele nos abençoe com aquilo que não temos. Porque o que ela queria, algo para sanar as suas dívidas, e o que ela tinha, o azeite, mas ela não tinha na sua concepção. Então todas as vezes que ela pegava a sua botija com azeite e enchia a vasilha, ela dizia, filho, traz outra. E o filho trazia, ela enchia, filho, traz outra. Como pode uma única botija encher várias vasilhas vazias e não se esgotar? Porque a glória de Deus, ela é inesgotável. O que Deus tem para ti é incalculável. O que Deus tem preparado para você é incomparável. Aquilo que você almeja, o que você deseja é tão pequeno aos olhos de Deus, que Ele não se preocupa em te abençoar, porque Ele entende, mesmo que todos e tudo diga que não é, que você não merece, que você não vai ter, mas aos olhos de Deus, você merece muito mais daquilo que você almeja, e Ele só vai te abençoar quando Ele entender que está na hora de você receber. Então pode chorar, pode se alegrar, pode pular, mas é só quando Deus quiser. Agora, para termos uma vida com Deus, primeiro precisamos morrer para nós mesmos. Para experimentar algo melhor, que é a vontade de Deus. Por isso é necessário o batismo. Não é regra de salvação, não é vias de regra de salvação. Você não precisa se batizar para ser salvo, não. Mas é necessário matar o velho homem, os velhos costumes, as velhas práticas, os velhos desejos, renascer num corpo novo, numa mentalidade diferente, desejos novos. É necessário. Gálatas capítulo 2, verso de número 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, disse o apóstolo Paulo, romano de cidadania, cumpridor da lei severamente, morreu para ela, abandonou as suas práticas, abandonou as suas leis, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. A viúva estava cheia da graça de Deus, do Espírito de Deus, mas não sabia como desfrutar aquilo que Deus havia abençoado a ela, porque valorizava as coisas que não tinham, antes de valorizar aquilo que já tinha. Quando recebemos o Espírito Santo e consequentemente toda a capacidade para darmos frutos de uma vida com Deus, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós abrimos mão das coisas, quando nós começamos a valorizar aquilo que Deus nos deu, mesmo que aquilo que nós temos não nos agrade, mas temos que entender que é isso que Deus quer para nós nesse momento, nós começamos a dar valor, a valorizar isso aí, nós começamos a dar frutos para Cristo, nós começamos a florescer espiritualmente. Gálatas capítulo 5, verso de número 22, os frutos do Espírito Santo, quando nós permitimos que Ele trabalhe na nossa vida, quando nós permitimos que Deus nos transforme da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Por isso,
há uma certa rebeldia dos jovens dentro da igreja, porque Deus quer transformar a juventude da igreja numa juventude destemida, numa juventude forte, numa juventude verdadeira. E juventude verdadeira é aquela que anda com a Bíblia debaixo do braço, é aquela que prega nas praças, é aquela que evangeliza, é aquela que dá o exemplo na escola, na faculdade. Uma juventude vitoriosa, fortalecida no Espírito, é aquela que não se esconde atrás de uma máscara, atrás de uma roupa. É por isso que os jovens são muito arredios, é por isso que muitos deles se revoltam, muitos deles tendem a abandonar o barco, porque tem medo do que Cristo irá transformar a eles, porque Cristo vai transformar essa juventude desse nosso país numa juventude forte, numa juventude inabalável. Hoje eu estou pregando aqui, mas amanhã será minha filha, e depois a filha da minha filha. Eu estou pregando aqui, mas amanhã os seus netos pregarão, os filhos dos seus netos pregarão, porque esta é a vontade de Deus. E quando nós nos abrimos para receber o Espírito, deixamos Deus trabalhar, começamos a valorizar aquilo que temos, nós somos cheios do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da misericórdia de Deus, e também da mansidão, do domínio próprio. Todas essas coisas vêm num pacote só, e aí nós temos que valorizar isso, para poder darmos frutos. Mas para podermos frutificarmos no amor, precisamos nos esvaziar dos ciúmes, da desconfiança, do orgulho, da mentira, da malícia, da incredulidade. Temos que esvaziar de nós mesmos, arrancar de dentro de nós esse sentimento. E os ciúmes não se refere apenas a uma vida conjugal, aos bens materiais. Precisamos desapegar daquilo que não nos convém. Precisamos abandonar os velhos costumes, os velhos hábitos. Precisamos crer na presença de Deus na nossa vida, que tudo vai mudar segundo a vontade dEle. Temos que parar de tentar fazer o trabalho de Deus, querer mudar as coisas. Temos que ser menos incrédulos e crer mais na ação divina do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, verso 7, verso 4, o amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, o amor é lindo, o amor é amigo, ele é companheiro, ele nos transforma. O verso 7, tudo sofre, o amor tudo crê, tudo se espera, o amor tudo supera. Como eu posso dizer que eu amo servir a Deus, se eu não consigo superar as crises, se eu não consigo superar os momentos difíceis, se eu não consigo superar a falta de dinheiro, se eu não consigo superar a falta de emprego? Se o amor tudo supera, se o amor tudo suporta. Para produzirmos o fruto da alegria, devemos nos esvaziar da murmuração e da ingratidão. Sabe? Porque tudo que você tem é Deus quem te deu. Tudo. Vamos começar pela vida. A vida que você tem é Deus que te deu. O Espírito que te mantém de pé é Deus que te deu. O teu casamento pode ser bom, pode ser ruim, mas é Deus que te deu. Cabe você deixá-lo bom ou ruim, é responsabilidade sua. Os filhos que você tem, é Deus quem te deu, porque Deus escolhe quem vai procriar e quem não vai. Quem não consegue ter filhos, ele tem um plano diferente. Para quem Deus escolhe procriar, ele tem um plano diferente, porque todos estão inseridos no mesmo plano. O filho é a bênção de Deus, foi ele que te deu. Por que murmurar? O murmurador vive triste, apático, rixoso, murmura de tudo. Eu quero um carro, Senhor, me abençoa. Aí Deus abençoa com o carro.
ele vai lá e compra o carro que não cabe no bolso dele, mas Deus abençoa. Eu vou abençoar o meu servo, porque se eu não der a ele, ele vai dizer que eu não o abençoo, então eu vou abençoar ele. Aí ele compra aquele carro lindo, maravilhoso, no fim do ano ele não consegue pagar o IPVA, aí o carro atrasa, aí ele começa a murmurar, também, olha o valor desse carro, também Deus me deu um carro muito caro, agora quando ele consegue comprar um carro, e o carro só vive quebrando, ele põe a culpa em quem? Em Deus. Deus também me deu um carro que só me dá trabalho, que isso não me leva para canto nenhum. O murmurador nunca está contente com nada, ele é ingrato, e a ingratidão é pecado diante de Deus. E para frutificarmos a alegria que o Espírito Santo nos dá como fruto, devemos esvaziar-nos da nossa murmuração e da nossa ingratidão, e aprender a agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem nos abençoado. Aí alguém me pergunta assim, então me diz como foi o seu dia ontem. Eu digo, foi um dia duro, um dia difícil. É muito difícil para mim. Não é difícil ir ver o meu filho, não é difícil. Eu pego o meu carro e vou. Difícil é sair de lá, porque eu olho para trás e a porta fecha e ele fica, mas eu não murmuro, porque ele está vivo e breve retornará, porque é filho de Deus. Foi isso que Deus me deu, foi ele que Deus me deu. Por isso que eu estou em pé, por isso que eu brinco. Às vezes sou meio rixoso mesmo, sou meio ranzinza, como a minha esposa e a minha filhota falam, mas é a idade, irmãos. Apesar de eu estou com 50, é a idade. Nós temos paz. O fruto do Espírito nos dá paz, mas para que essa paz frutifique na nossa vida e dentro do nosso lar, precisamos nos esvaziar da ansiedade. Oh meu Deus, precisamos esvaziarmos da ansiedade, da busca pelo controle de todas as coisas. Meu irmão, você não pode controlar nada, o controle pertence a Deus, tudo pertence a Deus, a vontade é dEle, a glória é dEle, a obra é dEle, o trabalho é dEle, tudo é dEle. Para que essa busca desenfreada de controlar as coisas, de tentar antecipar o passo de Deus, de tentar chegar primeiro do que Deus, de viver o amanhã se estamos vivendo hoje? Acalma-te, os teus problemas serão solucionados. Tenha paz em Cristo, tenha paz em Deus. Você está coberto pelo Espírito Santo, deixa o fruto trabalhar em você. Salmo de número 37, verso de número 5. O salmista escreve assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: deixa a sua ansiedade no Senhor, deixa o controle das coisas nas mãos do Senhor, deixa tudo aos pés do Senhor, porque tudo Ele fará. Apenas tenha paz. Para termos uma vida longânima, para frutificarmos a longanimidade na nossa vida, para termos mansidão e para termos o domínio próprio das nossas ações, precisamos alongar aquilo que nós chamamos de pavio curto. Sabe aquela fala? Não mexe comigo não, que o meu pavio é curto. Para explodir, por qualquer coisinha eu estou brigando. Para aumentar a nossa longanimidade, para sermos longânimos, tanto no reino de Deus como na terra, precisamos encurtar o pavio curto, alongar o pavio curto. Temos que calar quando nos irarmos. Temos que evitar discussões e brigas. Isso é difícil demais. Eu falo por mim. Eu, em algumas áreas da minha vida, eu sou muito explosivo. Quando eu penso, já falei.
Mas quando isso acontece, em alguns minutos depois, o Espírito Santo fala comigo: é necessário alongar o pavio curto. É necessário calar-se no momento de ira, para não levantar uma discussão, uma briga. Para que você tenha paz de espírito, é preciso controlar a sua mansidão. É preciso ter domínio próprio. Para frutificarmos a benignidade, para sermos benignos, devemos fazer sempre o bem. Não importa a quem. Como eu posso frutificar o amor se eu não consigo fazer o bem? Se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo abraçar um desafeto? Se eu não consigo falar? Como eu posso amar? Como fruto do Espírito, que é o amor, pode produzir algo em mim? Se para executar o bem eu escolho as pessoas, é preciso esvaziar-se da imparcialidade. Nós estamos firmados em Cristo, no amor de Cristo. Não podemos ser parcial, não podemos escolher a quem estender as mãos, porque não é esse o ensinamento de Jesus. Quando Jesus foi convidado para ir na casa de Mateus, os discípulos diziam: aí não, mas foi lá que ele foi. Zaqueu disse a Jesus: não convém entrar na minha casa. Ele disse: convém a mim passar a noite aí. O centurião foi falar com Jesus a respeito da sua filha. O mesmo que conduziu o cortejo até a cruz do Calvário. E Jesus disse: eu vou lá. E ele disse: eu não sou digno que entre a minha casa. Basta uma palavra tua e a minha filha sai, o meu servo será curado. Que era o servo dele. Jesus disse: vá então. Aquele mesmo centurião participou do cortejo até o Calvário de Cristo, mas Jesus estendeu a mão a ele. Para frutificarmos o espírito da benignidade na nossa vida, temos que nos esvaziar da imparcialidade, irmãos. Temos que amar todos da mesma forma, amar os outros como a nós mesmos, porque este é o mandamento de Deus. Mesmo que as pessoas não simpatizem conosco, nós temos que estender a mão para eles da mesma forma. Aí você vai dizer: não, irmão, é difícil. Eu sei que é. Eu sei que é. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil. Ou você acha que quando o diabo estava atormentando Jesus, a Bíblia não diz isso, mas por que não pensarmos que no meio daquele diálogo ele possa ter dito para Jesus: está vendo aí, ó, você vai morrer por todos eles, mas a metade ou mais da metade vai te negar. Pedro disse a ele: eu estou pronto a morrer por você, Senhor, eu nunca te negarei. E mesmo assim ele negou a Cristo. E quando Cristo ressuscitou, o que Cristo diz? Aonde está Pedro? Preciso falar com Pedro. Quem sabe os discípulos: não, Senhor, Pedro não. Pedro te negou. Pois em dúvida, Jesus disse: eu quero falar com Pedro. Para frutificarmos a bondade de Cristo, precisamos esvaziarmos nos pensamentos maliciosos, renunciar à raiva e o ódio. Sabe aqueles pensamentos que nós damos brecha e fica atormentando a nossa mente, porque é por aqui que ele entra?
Sabe aquela raiva que cultivamos no nosso coração? Aquele ódio? Que muitas vezes a gente fala, eu vou matar. Se eu pudesse eu matava. Eu vou orar para que Deus destrua. Precisamos nos esvaziar do ódio. Até mesmo desse mundo. Porque o mundo não é ruim. Ruins são aqueles que povoam o mundo. Não é ruim. E para encerrar, como fruto da fidelidade pode surgir dentro de mim? Como? Quando nos esvaziarmos da falta do compromisso e da inconstância. Como eu posso olhar a Deus e dizer a Deus, Senhor, Tu és fiel a mim, porque Ele é fiel. Mas eu não sou fiel a Deus. E quando sou questionado, eu posso argumentar, eu sou fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, todo mês eu estou lá. Mas isso não é o interessante para Deus. A fidelidade que Deus busca no teu servo é o compromisso com a palavra, é o compromisso com Ele, é a constante presença. Antes de nos reunirmos aqui, Ele já estava aqui. Mas por que é que Jesus vem antes de nós? Para preparar o ambiente, para deixar uma atmosfera mais alegre, uma atmosfera espiritual, para que nada possa tropeçar, para que nada venha atrapalhar o seu caminho aqui dentro, para que nada venha te dispersar aqui. Então quando você entra naquela porta, começa a subir o degrauzinho, Ele já está aqui, e aí Ele olha para você e diz, meu servo fiel, comprometido, servo fiel, recebe a tua parte. Como é que eu posso cobrar algo de Deus se eu não me apresento? Porque tem muitos no reino de Deus que é assim. Hoje eu não vou na igreja porque o pastor não está lá, quem está lá é o irmão Julian. Não depende de mim nem do pastor Marcos. A presença maior aqui é o Espírito Santo de Deus. Então quando você não aparece no culto, quando você não honra o seu compromisso, você não me desagrada, você não desagrada ao pastor Marcos, você não desagrada ao seu irmão, à sua irmã, você desagrada a Deus, você é infiel a Deus, você deixa de receber aquilo que Deus preparou para você naquele dia. Não se pode encher aquilo que está cheio. Não se pode. Se você não se esvaziar todos os dias, para que Deus te encha, te renove todos os dias, você se tornará apático na presença de Deus. Talvez, na sua concepção, você já chegou aonde você gostaria de chegar. Talvez você já se tornou um diácono e para você tá bom, então você para. Aí o azeite também para. Talvez você aprendeu a cantar ou aprendeu a tocar e não quer mais, não precisa mais de estudar, não precisa de mais nada. Você para, o azeite também para. Porque a Bíblia diz que a viúva fala com o filho, traz mais vasilha. Porque todas as vasilhas que haviam à disposição vazias já foram cheias. E a sua botija continuava cheia. E o filho disse, mamãe, não tem mais vasilha. Não há mais espaço para que derramar o seu azeite. E aí então o texto diz que o azeite parou. O interessante é que quando ela vai, manda falar ao profeta,
Ele diz a ela: então, o azeite parou. Então vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. Porque nós, seres humanos, limitamos o agir de Deus na nossa vida. Porque quando você para, quando você se afasta da presença de Deus, quando você resolve não mais cultuar, quando você resolve não mais se envolver nas coisas de Deus, quando você resolve não mais orar, não mais consagrar, não mais comungar, não mais participar de um culto como esse, você está dizendo a Deus: eu quero parar aqui. Então o azeite também cessa na sua vida, porque você nunca mais será vazio, você estará sempre cheio, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de malícia, cheio de ódio, cheio de insensatez, cheio de tudo, menos do poder do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, eu quero encerrar dizendo para você: não pare aí. Eu preguei na semana retrasada: não é a hora de parar, não é o momento de parar. Não pare, o momento de crescer é agora, o momento de trabalhar é agora, o momento de se envolver nas coisas espirituais é agora. Esvazie-se para que Deus possa te encher. Você vai sair daqui hoje cheio de graça, cheio de unção, cheio de poder de Deus, mas no decorrer da semana você precisa se esvaziar, você precisa abençoar, você precisa amar, você precisa congregar com mais alguém, para que você se esvazie, para retornar à casa de Deus, e Ele mais uma vez derramar do teu azeite, e encher você mais uma vez, para que você possa abençoar. Porque quando você abençoa, você está dizendo a Deus, primeiro você está mostrando a sua gratidão, e dizendo a Deus: eu abençoo, porque primeiro o Senhor me abençoou.